Tem uma outra notícia também que veio do Ceará, que acabou viralizando muito nacionalmente. Foi uma entrevista do Ciro Gomes, em que ele fala uma frase contra a senadora Janaína Farias. Deixa eu só colocar aqui a manchete do Ciro. E coloca a frase do Ciro na tela, Gui. Eu pedi para ele colocar, que eu separei. Aí. Ele falou o seguinte: foi uma entrevista para um canal do Ceará. Ela só fez serviço particular do Camilo. E serviço particular, assim, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço. Ciro Gomes. Ele fez uma série de ataques ao Camilo. O Camilo é o Calígula. Calígula. O ditador. Elegeu o cavalo senador. Mas chamou ela de cavalo. Ela chamou de cavalo. Porque o pessoal não percebeu isso, que essa história é cavalo de Calígula, mas eu não queria ser chamado de cavalo de Calígula. Acho que ninguém gosta de ser chamado de cavalo de Calígula. Ele comparou, eu achei isso de uma grosseria tão grande. Eu achei isso, não sei, até eu tinha feito a promessa a mim mesma de não comentar mais nada que o Ciro falasse. Nada. Para mim, ele ignorar o Ciro Gomes. Porque eu acho que ele não merece. O que é que ele é? O que é que ele é? Um homem sem mandato, um homem com pouco eleitor, 3% levanta. Acho que se eu me candidatasse, a gente ia até mais. Aí, o que mais? Nada. Disse que arranjou emprego no escritório aí muito grande de São Paulo. Acho que não tem serviço lá, não, porque o homem só passa o dia inteiro mentindo, dizendo grosseria e grosseria contra a mulher. Menina, eu fiquei tão indignada, eu vou te dizer, essa Janaína Farias eu não conheço pessoalmente. Ela realmente trabalhou anos e anos do governo do Camilo nos bastidores, ela era uma pessoa super eficiente, mas ela não era assim, uma pessoa de frente, de política, uma fonte para a gente conversar. Não. Eu fui reparar no rosto dela, na fisionomia dela, agora quando ela tomou posse, que ela é suplente de senadora, né? Segunda suplente, tomou posse no lugar da Augusta Brito. Aí eu fui ver as fotos e digo, essa que é a Janaína. Eu nunca tinha visto o rosto gravado, a fisionomia dela. Mas eu fiquei tão indignada, como é que a pessoa diz isso com uma mulher? Chamou a Janaína de cafetina, né? Porque tomava conta do harém do Camilo. Chamou de égua, porque, para mim, uma feminina de cavalo, se ela comparou ao cavalo do Calígula lá, então ela é uma égua. Chamou de égua, chamou de cafetina, chamou que o Camilo era um libertino, né? Porque tinha um harém. E teve também uma história que ele disse que eu resolvi o problema muito sério, pessoal do Camilo, fui eu que resolvi. Aí eu lhe pergunto, se ele resolveu esse problema tão sério, ele sabia que era, segundo ele, um problema assim, sabe, cabeludo, então ele também é safado. Porque se ele resolver esse problema, então ele era para dizer, não, Camilo, não vou resolver isso para você, não. Aí agora, na época ele ficou calado, resolvendo esse problema cabeludo, pessoal. Aí agora abre. Aí continua chamando o povo de ladrão, falou do irmão da Janaína, segundo ele, anda de tornozeleira eletrônica. Menina, agora eu pergunto a você, isso não tem punição, não? Isso é que é liberdade de imprensa? É isso que o povo da direita quer, essa liberdade de imprensa, de ficar caluniando, difamando? Uma grosseria. Menina, eu fiquei tão indignada, lhe juro. Como eu repito, eu não conheço Janaína Farias. Não tenho relação com ela. Tenho relação que a gente sabe quem é Janaína Farias, claro. Mas eu não tenho. Eu fiquei tão indignada. Quem é ela para ela ser senador? Aí eu pergunto, tinha vontade de perguntar para ele. E quem é o irmão Prisco Bezerra, irmão do Roberto Cláudio, que é suplente do Cid? Nada. Ele é dono de uma universidade aí, privada, grande. Pronto. Então também ele é um cavalo de Calígula. Menino, olha, eu fico assim, cada dia mais indignada com essa posição do Ciro. Compara o Ciro a esse povo da extrema-direita, esses fascistas, tipo, como é o homem Chupetinha, Nicolas Chupetinha, Magno Malta, que só vive embriagado. Eu comparo o Ciro às grosserias que ele está dizendo,
essas infames, essas calúnias, com esse pessoal, a mais baixa galera da política nacional, que é Chupeta, que é o Magno Malta, que é a família toda Bolsonaro, sabe? Eu comparo, ele não se distingue mais, para mim, ele está no mesmo patamar. Eu fico assim, indignado. Inclusive, hoje, as senadoras, né, as nossas senadoras lá do Senado, claro, elas lançaram nota repudiando essa atitude, essas falas do Ciro Gomes. Menino, pensa bem aí. Pensa bem o que esse homem diz. Pensa. Não, é bizarro. Eu assisti essa entrevista também. Eu fiquei horrorizado. Agora, você mencionou esses trechos da entrevista em que ele fala que resolveu o problema do Camilo. Ele tem feito isso agora, o Ciro Gomes, que eu considero de uma deslealdade. Se você resolve o problema de um amigo, você não vai vir anos depois vir a público para falar dos problemas do seu amigo. Isso aí, a política, como qualquer outra dimensão humana, requer ética e lealdade aos seus amigos, né? Se não foi uma coisa grave, né? Porque se fosse grave, ele não tinha ficado aliado do Camilo. Ele fala, não era nada grave. Né? Mas uma coisa, um problema que você resolve de um amigo seu, você vir, porque você virou adversário político, então você vai contar os segredos do seu amigo. A impressão que passa, porque pelo pouco que eu sei de política, na própria comunidade política, o pessoal deve estar horrorizado, porque então o Ciro é uma pessoa que você não pode contar nada para ele, porque se daqui a um ano ele brigar com você, ele vai contar tudo, né, numa entrevista. Né? Ou seja, se uma pessoa, ele conta assim coisas, detalhes íntimos. Não, o Camilo chorou comigo, uma coisa íntima que o Camilo fez numa situação de confiança com ele. Você vai jogar isso na cara porque o Camilo chorou por causa do Lula, que estava preso. Né? Os dilemas de um homem político, de um homem público, com a prisão do Lula, e ele vem contar para tentar diminuir o Camilo Santana. Muito baixo também. Eu acho que já o Ciro... E outra coisa, olha como ele atacou as mulheres. Se bem que a gente não se surpreende, né? Com o que é que ele faz com as mulheres. Você lembra, acho que as pessoas lembram também, o que ele disse da Patrícia Pilar, uma das vezes que ele foi candidato a presidente e ainda era casado com ela, Patrícia Pilar, atriz, por sinal, excelente atriz, excelente criatura, né? Ele disse, perguntaram o que é que a Patrícia Pilar faz e qual é a função dela na sua campanha? Dormir comigo. Ou seja, 2 grosserias embutidas numa frase só, né? 2 grosserias. O Ciro, não sei, não tem alguém, a própria mulher dele, essa nova, dizer, meu filho, não diga isso não. Não tem uma pessoa para chegar e pedir, alertar, abrir os olhos desse cidadão.